Quero cumprimentar todos os ouvintes com um efusivo bom dia e com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo ao nosso bondoso Deus por nos reservar esse momento tão precioso para dialogarmos acerca de um assunto muito relevante. Agradeço à Aprasc, ao MESC e a você, prezado ouvinte, que nos acompanha nesta manhã. Eu sou o Major PM Aragão, lotado atualmente na Academia de Polícia Militar da Trindade, a PMT. Ministerialmente, sou diácono, levita e estou integrado ao MESC há 10 anos. Finalizamos há 2 dias o mês de setembro, intitulado Setembro Amarelo, que traz por lema Todos pela Vida, com foco na prevenção ao suicídio. E qual o porquê dessa preocupação, o porquê desta campanha que anualmente ocorre? É verdade que ordinariamente vivemos dias trabalhosos, com tantas preocupações, desafios e problemas, e que muitas vezes concorrem para atingir a nossa saúde mental e espiritual. E em razão de muitos desafios e sobrecargas emocionais, por vezes, há pessoas que chegam até mesmo a cogitar a possibilidade de suicídio como forma de resolver os seus problemas, quando na verdade não resolve nada. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. E quero já iniciar trazendo um recado da paz de Deus. Acalma o teu coração, descansa em Deus, pois Ele tem o melhor para a tua vida. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero iniciar este diálogo te dizendo que ansiedade é incompatível com confiança em Deus. Ansiedade é incompatível com confiança em Deus. Por quê? Porque aquele que confia descansa em Deus. E quando nós descansamos em Deus, nós encontramos repouso para a nossa alma. Nós, mesmo em meio a dificuldades, a problemas, a sobrecargas, mas nós temos com quem dividir. Provérbios 21:31 nos diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esse versículo ele é muito citado por mim ao longo de toda a minha vida. Por quê? Porque ele foca bem na parceria que existe entre nós, seres humanos e Deus. Em que aspecto? O cavalo prepara-se para a batalha, ou seja, tudo que eu posso fazer, eu devo fazer, pois Deus não fará por mim. Mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, aquilo que está ao meu alcance eu faço e me empenho, mas é em Deus que eu confio para o alcance final de cada vitória. Então talvez você que me ouve nesta manhã esteja passando por algum problema de cunho emocional, que esteja atingindo a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, desgastando até mesmo o seu relacionamento com Deus, porque abate às vezes e traz algumas incertezas. E essas incertezas, elas acabam distanciando, enfraquecendo a fé, distanciando o seu relacionamento com o Criador. Isso não é bom, mas tem reversão. Os textos bíblicos apresentados, já lido ali em Filipenses 4:6 e Provérbios 21:31, eles não nos dizem que nós não teremos problemas ao longo da vida. Ao contrário, a Bíblia, ela nos garante que o dia mau, ele chega a todos indistintamente. O dia mau, ele bate à porta de cada um de nós. E para cada pessoa ele vem de uma forma distinta. Ele pode chegar através de uma enfermidade, de problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, diversos outros tipos de problemas. E o dia mau, ele vem a todos, quer queiramos, quer não. Tanto que Eclesiastes 12:1 nos diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E é exatamente por isso que devemos estar alicerçados no Senhor, firmados na rocha da nossa salvação, a pedra de esquina, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Lá em João 16:33, o próprio Jesus nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meu querido,
Foi o próprio Cristo que nos advertiu que teríamos problemas. Portanto, diante dos problemas enfrentados, não nos cabe questionar: ah, Deus, será que te esqueceste de mim? Será que não me amas mais? Por que eu sofro mais com o meu vizinho? Por que a grama do meu vizinho é mais verde que a minha? Não nos cabe questionar isso, mas nos cabe apresentar a Deus os nossos problemas. Nos cabe não andar ansiosos de coisa alguma. Nos cabe apresentar as nossas petições em oração e súplica com ações de graças, ou seja, cantando louvores, adorando ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom em todo o tempo, independente daquilo que você esteja vivendo no momento. E somente então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas o que fazer diante dos dias maus e das preocupações que eles proporcionam? O apóstolo Paulo, conforme já lido em Filipenses, nos ensinou a apresentar nossas petições a Deus. E Jesus, lá em Mateus 11:28, ele também disse o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Efésios 6:13 está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, é possível sim que nós enfrentemos o dia mau quando ele vier, que nós passemos sobre cada dificuldade e adversidade e ainda fiquemos firmes ao final. Basta para isso que estejamos sempre aos pés do Senhor Deus, buscando, conforme já lido lá em Mateus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Ele tem alívio, descanso e refúgio para a nossa alma cansada. Salmo 125:1 nos diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu quero compartilhar ainda contigo um texto, não lerei, mas lá em Mateus 7, nos fala de dois construtores que edificaram as suas casas iguais, com o mesmo material, só que construídas sobre terrenos distintos. Um dos construtores edificou a sua casa sobre a rocha, o outro a edificou sobre a areia. E a Bíblia relata que vieram as chuvas, os rios e os ventos sobre ambas as casas. E uma delas, aquela que estava sobre a areia, ela se desfez e foi grande a sua queda. A casa, todavia, que estava sobre a rocha, ela se manteve firme. E isso nos mostra que se a nossa vida estiver alicerçada sobre um firme fundamento, o dia mau, ele pode se apresentar a nós, mas nós nos manteremos firmes ao final e nós não cairemos. E a rocha que a Bíblia Sagrada nos fala é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é que é a rocha sobre a qual devemos alicerçar, construir o nosso alicerce diariamente. E isso faz uma imensa diferença, porque problemas sempre teremos, mas podemos enfrentá-los sozinhos ou podemos enfrentá-los com auxílio divino. Afinal, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Ele tem o maior prazer em se relacionar conosco, em cuidar de nós, em proporcionar o melhor àqueles que o buscam e o temem. Eu quero compartilhar com você ainda uma breve história registrada lá em 2 Reis, capítulo 4. A história de uma mulher que a Bíblia nem relata o nome, mas a chama de Sunamita, por ser natural de Sunem. Ela enfrentou uma grande dificuldade: a morte do seu filho. A morte, ela não é fácil de ser enfrentada por quem quer que seja, quanto mais por um pai ou uma mãe em relação ao próprio filho, pois é natural que os pais partam primeiro e os filhos já sentem bastante, mas quando o filho se vai antes do pai, invertendo a ordem natural da vida, a perda, o sentimento de dor, de angústia é maior ainda. E foi exatamente esse cenário que se apresentou àquela mulher, a Sunamita. E o que ela fez diante disso?
ela buscou ao Senhor. A Bíblia relata que aquela mulher, diante daquele quadro grave, foi até Eliseu, profeta de Deus que representava o Senhor naqueles dias, em busca de uma solução. Ou seja, ela não se permitiu que o abatimento a dominasse, mas ela buscou rever a situação, depositando o seu problema aos pés de Deus. Mesmo problema que aparentemente não tinha solução, mas ela confiou de tal maneira, ela teve uma fé tão grande, que Deus operou um milagre significativo na sua vida. E quando ela chegou então ao homem de Deus e ele perguntou a ela, como vais? Ela respondeu, estou bem, vai tudo bem. E veja só, tamanha era a maturidade espiritual daquela mulher, que mesmo diante daquele quadro de morte do seu filho, instalada no seu lar, ela soube responder que tudo estava bem. Por que vai tudo bem? Simplesmente porque ela confiava em Deus, simplesmente porque ela depositou os seus problemas, as suas frustrações, as suas necessidades aos pés do Senhor. E quando nós fazemos assim, quando nós levamos ao altar de Deus, nós já entramos numa batalha com uma certeza. A vitória é nossa. Isso me faz lembrar também um caso vivenciado por mim, quando ministrei num culto militar há aproximadamente 9 anos. E eu convidei um militar para comparecer àquele culto. E ele foi. E ele até chegou atrasado no culto, lembro muito bem. Atravessou a igreja, ele estava saindo de plantão, por isso chegou atrasado, após o plantão, e sentou exatamente na primeira cadeira. E ali, pela graça de Deus, ministramos e ao final do culto, estava eu e os demais obreiros da igreja com o pastor e outros militares, reunidos ali no púlpito, quando ele chegou para mim e falou, na época eu era tenente ainda, e falou o seguinte, tenente, eu acredito em cada coisa que o senhor falou nesta noite, e quero dizer que parecia um raio-x da minha vida, e que eu tenho passado por grandes problemas, e que eu, ao longo desta semana, tentei todos os dias me suicidar. Por vezes, pegava a arma, apontava contra a minha própria cabeça com o dedo no gatilho, esperando aquela coragem de puxá-lo. Em outros momentos, bebia e saía na minha moto, na rodovia, esperando vir um ônibus ou um caminhão no sentido contrário, contra o qual pudesse me projetar e assim tirar a minha vida. Mas hoje, ouvindo as suas palavras aqui, isso me gerou esperança. E eu quero dizer uma coisa ao Senhor, eu nem gosto muito dessas coisas de igreja, mas eu vim aqui para honrar a sua autoridade de ter me convidado. E ali então passamos a ministrar o coração dele juntamente com o pastor local e os demais obreiros e falamos a ele que não eram as minhas palavras. Nós apenas estávamos sendo porta-voz de Deus naquela noite e que ele não foi àquele culto para honrar a minha autoridade como tenente de polícia militar que era a época. Ele foi àquele culto movido pelo Espírito Santo. Da mesma forma, você, prezado ouvinte, que nesta manhã nos ouve, saiba de uma coisa. Sou apenas um porta-voz de Deus, sendo usado pelo Senhor para trazer essa mensagem à sua vida. E você não se deteve aqui ao longo destes minutos em razão da autoridade de um militar que está aqui a ministrar nesta manhã, mas sim porque o Espírito Santo está falando ao teu coração. Então saiba, Deus, Ele é poderoso para entrar com providência na tua vida, independente das circunstâncias que você vive. E nessa manhã, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os olhos e fazer uma breve oração comigo. Oremos. Santo e poderoso Deus, com muito temor em nossos corações, nos dirigimos agora a Ti e Te pedimos perdão por cada pecado, por cada falha, e pedimos que Tu nos permita nos apresentar a Ti, Senhor, com simplicidade de coração e quebrantados. Meu Deus, estou eu aqui com muitos ouvintes, Senhor, diante da Tua presença, e é bem verdade que cada um tem um dilema específico, Pai. É bem verdade que cada um de nós, Pai, vivencia problemas específicos e diferentes, Senhor. Mas pela Tua multiforme graça, nós cremos que Tu nos ouve a todos, Pai, e que Te preocupa de tal forma, Senhor, que atentas para as nossas aflições, Senhor. Afinal, a Tua palavra nos diz que muitas são as aflições do justo,
mas que o Senhor de todas o livra. Meu Pai, neste momento queremos invocar a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, que Tu nos traga nesta manhã refrigério aos nossos corações, Pai, trabalhando poderosamente em nossa mente, Senhor, fortalecendo nosso coração e mente pela força do Teu poder, Pai, restaurando a alegria de viver, trazendo paz, equilíbrio, serenidade, meu Pai. Deus, desfazendo todas as dúvidas e incertezas, toda a falta de fé que nós temos, Pai. Nós te pedimos nesta manhã que Tu venha sobre as nossas vidas com graça e com força, Pai. E que nos levante mais uma vez. Senhor Jesus, em Teu nome eu te peço que Tu olhes para cada ouvinte nesta manhã, para a família de cada um, meu Deus. Onde houver um militar, Senhor, ou mesmo aqueles ouvintes não militares que nos acompanham nesta manhã, cada família representada, que a Tua graça seja sobre a vida deles, Pai. Visita-os agora em seus lares, em seus locais de trabalho, Pai, e vem, Pai, em socorro a cada um que tanto precisa de Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, meu Pai. Assim clamamos, Pai, por Tua misericórdia. Saibam sempre de uma coisa: Deus é o nosso Jeová Jireh, a quem podemos sempre clamar. E Ele se preocupa com você diante de cada situação e não te deixa sozinho. Ele só quer uma coisa: ouvir o teu clamor, ouvir a tua súplica, ouvir as tuas ações de graças, você se apresentando diante dele com confiança. Tenha um bom dia, que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Agradeço ao MESC, agradeço à PRASC e agradeço a você, prezado ouvinte, por despender esses momentos preciosos conosco. E, sobretudo, agradeço ao nosso bom Deus, que há de nos abençoar e nos conceder uma semana de paz. E nos acompanhe também em nosso canal no YouTube, Andréa Aragão, nome da minha esposa, e o canal eu atuo juntamente com ela, onde ministramos louvores de adoração ao nosso Deus e que certamente falarão ao seu coração.